Graças porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em glória. Te damos graças porque a Tua revelação tem chegado até os nossos corações dia após dia, tem nos feito crescer e cada dia mais e mais entender quais os Seus propósitos para as nossas vidas. Te damos graças pela Sua imensa misericórdia, pelo Teu grande amor, pelo grande amor que o Senhor tem nos amado e tem se revelado cada vez mais e mais esse amor a todos nós. Pai querido, te damos graças porque tem chegado pessoas novas, se congregado conosco. Te damos graças por essas pessoas, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê, Senhor, a Tua graça para podermos receber pessoas da forma que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Te damos graças, Senhor. Te damos graças por tudo aquilo que Tu tens feito, pelo grande amor que o Senhor tem nos amado, e por isso estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor, para render graças ao Seu nome, dizer que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. Tu que criou os céus, a terra, o mar e todas as coisas que nele há, Tu que fez todas as coisas pelo poder da Sua palavra, Senhor, está aqui entre nós. A Tua palavra nos garante que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Senhor, te damos graças porque sozinhos somos membros do Teu corpo, mas juntos somos o corpo de Cristo, instrumento pelo qual o Senhor opera nesse mundo. Senhor, dá-nos a graça de entender isso a cada dia mais e mais, saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, sabe, descansar, colocar o nosso coração tranquilo diante da Tua presença, colocar o nosso coração cada vez mais e mais disponível para ouvir, fazer aquilo que o Senhor tem colocado como desejo do Seu coração nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos um coração sensível a entender o Teu propósito, dá-nos uma atitude diária de praticarmos aquilo que temos aprendido a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada estudo da Tua palavra. Senhor, dá-nos graças para que a gente possa caminhar esta caminhada e podermos cada dia mais e mais, podermos ser semelhantes ao Senhor. Oh, Senhor, sabemos que o Teu propósito é ter uma família de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Senhor, então dá-nos essa graça, cada dia mais e mais de entender isso, de termos foco nas coisas certas. Sabemos que as coisas desse mundo são passageiras e nós não trouxemos nada para este mundo e não vamos levar nada deles. Apenas as coisas que são eternas, são celestiais, essas coisas são duradouras e são para sempre, Senhor. Então, dai-nos a graça de entendermos isso a cada dia. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, aquilo que desagrada ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, livra-nos de errar contra o Senhor, e se errarmos em algum momento, revela-nos, Senhor, move nossos corações para que a gente possa se arrepender, pedir perdão e se achegar cada vez mais e mais ao Senhor. Senhor, dá-nos derramar do Teu Espírito para que nós possamos com ousadia anunciar a Tua palavra, viver a Sua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia onde o Senhor fala à Sua igreja, onde o Senhor derrama do Teu Espírito, do Seu conhecimento, da boa fragrância de Cristo entre nós. E Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Senhor, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E sabemos, Senhor, que maiores coisas o Senhor fará na nossa vida. Te damos graças pelo país que vivemos, te damos graças pelo país da onde saímos, Senhor. Te damos graças que esse ano de 2018 seja um ano marcante para o Brasil, aonde aquelas autoridades, Senhor, realmente reconheçam que eles devem servir ao povo e à nação. Senhor, te damos graças por tudo. Te damos graças porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Inspira ao pastor que vai trazer a palavra hoje. Senhor, fala os nossos corações, enche os nossos corações da Tua presença, da Tua graça, da Sua misericórdia. É o que nós te pedimos no nome bendito, precioso, adorado do Cristo ressuscitado que vive entre nós para sempre. Amém.
cantar essa canção louvando, adorando o Senhor em diversos nomes. Tem muitas pessoas que falam: Gelson, você fica puxando músicas muito antigas, mas na verdade algumas pessoas cantaram essa canção anos atrás, louvaram o Senhor, adoraram o Senhor com todos esses nomes, e outros depois se converteram e nunca aprenderam a cantar tanto o nome de Deus assim. A Bíblia fala sobre Deus e mostra em diversas fases o Deus Eu Sou, o Deus Jeová Rafá, o Deus Jeová Jirê. E a gente vai cantar sobre esses nomes de Deus. Eu acho legal porque um nome vale muito, é ou não é? Imagina receber um cheque assinado pelo Bill Gates. Esse cheque vale muito, é ou não é? Agora você imagina receber uma carta, né, assinada Jeová Jirê. E ele ali está assinando dizendo: eu sou o provedor. E está assinado. Você acha que vai faltar alguma coisa? Responde pra mim. Não, né? E se ele assinar assim, Jeová Rafá, você acha que você vai ficar curado ou vai ficar enfermo? Você vai ficar curado, né? Então, para cada um desses nomes tem um poder por trás dele. Nós não podemos cantar apenas como uma canção qualquer, tá bom? Canta como um poder na tua mão. Tem muito poder essa palavra. Então nós vamos cantar um pouquinho só mais rápido e alegre, porque ela tem poder e deixa a gente forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala para a pessoa mais próxima que está de você, diz assim: a alegria do Senhor é a sua força, meu irmão. Vamos cantar. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Jesus, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Vamos começar a dizer: Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elió, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, dizer que é tu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Todo nome é Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, dizer que é tu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Ele tudo governa. Com as suas palmas, adore ao Senhor com a tua alegria. Vamos cantar de novo do início, vai. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Senhor, Jesus, teu nome é
dor de ser que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo eu abraço, no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Ele tudo governa. Diz pra tua alma, tudo governa. Aquieta minha alma, porque o Senhor tudo governa. Meu espírito, Deus tudo governa. Meu irmão, minha irmã, Deus tudo governa. Glória a Deus. Amados irmãos que chegaram de volta das férias, estavam lá na neve. Nós amamos vocês, que bom ter vocês de volta aqui. E eu sei o seguinte, quem passa muito tempo no frio, quando pega esse calorzinho daqui é bom, não é? Para nós que passamos alguns dias aqui com esse friozinho, quando vem o calor, dá um ânimo, é ou não é? Quem tá feliz aí, solta um grito aí! Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar. Vamos juntos. Me ver cercado por esse trigo faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim.
um ato de fé fazer isso. Pular quando você não está afim de pular, gritar quando você não está afim de gritar, correr quando você não está afim de correr. É o Senhor quem capacita a sua vida para fazer isso. A unção do Senhor que está sobre você nesse exato momento agora te capacita para fazer isso em nome de Jesus. Amém? Declarado está em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos da tua unção, da nova unção, do novo do Senhor todos os dias. Você teve o privilégio de acordar. Lembre-se que você teve o privilégio de poder se levantar e adorar a Deus mais uma vez. E o exercício que temos que fazer é relembrar do plano da salvação todos os dias. Escute. Um plano para salvar, um pacto a selar. Silêncio no céu.
neste lugar. Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Abre os olhos, Senhor. Eu posso. Abre os olhos, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Basta uma coisa só. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me mostrar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
você que faz do Senhor a fonte todos os dias, amém? Fala isso para a pessoa mais próxima de você. Bem-aventurado é você que busca no Senhor a sua fonte de vida. E já aproveita e dá aquele abraço, se puder, aquele abraço fraterno, sabe? Nós estamos aqui hoje para celebrar o nome do Senhor e celebrar a comunhão que temos em Cristo Jesus e um com o outro. Então, se você puder sair do seu lugar agora até o outro lado. Já somos uma igreja agora que tem 3 fileiras grandes, né? Para sair e chegar até na outra pessoa, a gente vai dando esse tempo aqui. Já vai cantando assim, ó. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Na aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. E assim vamos continuar crescendo cada dia mais, somente devendo amor um ao outro, amém? Amém, amém. Glória a Deus. Você já cumprimentou uns 7, 8 ou 9, você pode voltar para o seu lugar. Enquanto as crianças vêm aqui à frente, nós estamos tendo agora a participação deles nos primeiros momentos dos cultos. Vem aqui, queridos e queridas. Isso. Nosso orgulho. Daqui uns dias minha neta está aqui na frente também. A Estela vai precisar dos meses, né? Uns 36 meses. Mas olha a câmera aí. Estendam as mãos para cá, queridos. Vamos abençoar essas crianças. Parabéns aos pais que se preocuparam em trazê-las para a casa de Deus. Posso garantir que são melhores alunos da escola. E vão ser ótimos profissionais, esposos e esposas muito decentes. Vão constituir belas famílias e ser bênção onde quer que passem. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar esses meninos e meninas que estão de olho fechado agora. Queremos te agradecer, Senhor, pelo cuidado teu sobre eles e abençoá-los, Senhor, não apenas no tempo que passam na tua casa, mas o tempo que estão na casa deles, o tempo que estão na escola, o tempo que brincam, o tempo que se alimentam, onde quer que estejam. Que eles sejam sempre guardados em ti e abençoados e abençoadores. Dá aos pais, Senhor, temor e sabedoria para criá-los na tua presença, e obrigado por esse grupo de voluntários que trabalham para ajudar essas crianças a conhecerem mais de ti e crescerem na tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos dar um aplauso enquanto eles saem disciplinadamente, bonitos. Podem ir agora, isso. Estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos na casa de Deus mais uma vez. E nós temos pessoas nos visitando, queremos destacar os que estão conosco pela primeira vez. E que bom que eu estou tendo a oportunidade de fazer isso. Sempre é o Naldo que nos ajuda. E hoje o Naldo e a Aninha estão em casa por conta do bebê que chegou lá em casa. E valia um grito mais bonito. A Estela chegou e chegou bem, graças a Deus. E a primeira neta, depois de 3 meninos. E a casa está intensa, não é? Mas é uma experiência muito gostosa. Eu oro para que cada um de vocês venha aprovar isso também. E hoje nós temos conosco pessoas pela primeira vez. Eu conheço alguns que estão aqui pela primeira vez. A família Rezende Martins, lá de Piedade, no Rio de Janeiro, da Nova Vida, vieram nos visitar. Podem dar um aplauso pela vida deles ali, eles estão conosco hoje. Deus abençoe, queridos. Também pastor Luiz Fernando chegou agora há pouco do Brasil, não foi? Com a esposa, conseguiu trazer algum filho? Está todo mundo aí?
Olha só, gente, que honra, né? O pessoal está visitando a cidade, esses chegaram agora e de viagem vieram praticamente da chegada para cá. Estão felizes pela presença deles? Podemos aplaudir o Senhor por eles. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Eu quero louvar a Deus por sua vida. Cadê? Você que trouxe um amigo, nosso querido irmão que estava com a caravana da semana passada, que tocou aqui para nós, está hoje de novo aqui. Que seu nome, querido? Júlio. Júlio, que honra ter você conosco de novo. Vocês aqui, de onde são? Niterói, a cidade mais bonita do Brasil. Nasci lá. Nasci em Niterói. Como é que é seu nome, querida? Everaldo, e você? Diana. Que bom que estaram conosco. Obrigado por estarem aqui. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Nós temos uma lembrança para cada visitante de primeira vez. E, aliás, temos 2 presentinhos. E pedimos apenas que você faça a gentileza de preencher uma ficha com 3 perguntinhas básicas, onde você vai dizer o que primeiro chamou a atenção, o que você mais gostou, o que você menos gostou. Então, é uma maneira de nós melhorarmos nosso serviço ao Senhor e nossa maneira de atender nossos visitantes. Amém? Estamos felizes por essa oportunidade e queremos aproveitar nesse clima de adoração ao Senhor para adorá-lo com nossos recursos, com nossos dízimos, nossas ofertas. Podemos aplaudir o Senhor por isso, pela oportunidade que Ele nos dá. É realmente um privilégio que o Senhor nos dá. Amém. Glória a Deus. Glórias, glórias e glórias a Deus. Irmãos, antes de orarmos aqui pela oferta, eu queria fazer um aviso para os casais. O Ministério de Família da Igreja está desenvolvendo agora o Casados para Sempre, com o Paulo. Cadê o Paulo? Chega aqui, Paulo. Está sendo uma bênção para 7 casais. E esse é um trabalho difícil, mas que a igreja faz com prazer, trabalhar pela família. Essa é uma igreja de família, da família, para a família, abençoando famílias. Amém? A minha igreja, onde eu participava desse ministério, mudou depois que o pastor adotou esse foco de trabalhar com a família. Porque a família é um todo, né? O conjunto. Então, quando abençoamos a família, nós abençoamos a igreja. Amém? Então, e nós estamos programando fazer um jantar romântico. Poderia ser um jantar chamado de Valentine's, né? Mas Valentine's aqui nos Estados Unidos não é como o Dia dos Namorados no Brasil, né? Eles têm um conceito aqui diferente, é mais de amigo, de amizade e tal. Mas, de qualquer maneira, nós estamos querendo homenagear os casais e juntá-los um pouquinho, né? Num momento romântico. Então, nós estamos programando fazer um jantar de casais. Amém? Eu e o Paulo já fizemos uma pesquisa, já temos alguns dados e já podemos convidar vocês. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Boa noite, igreja. Quem se animaria aí para levar a sua namorada ou seu namorado para um jantar maravilhoso de casais? Olha aí. Dia 14... É dia 14 de fevereiro. Não, dia 14? O dia? Sim, dia aqui é dia 14 de fevereiro, cai numa quarta-feira. Então, nós estamos programando um jantar no Gilson's, é um restaurante brasileiro. E eu achei que o preço ficou bem acessível para que nós possamos ir. Fica em torno de, com a bebida, já na faixa de uns $20 por pessoa. Tá? Então, eu acho que não é nada muito difícil para que nós venhamos a participar. Nós vamos ter um espaço reservado para nós, com um local personalizado lá para que nós pudéssemos comemorar. Enfim, eu acho que é muito importante nós valorizarmos aquele a quem nós amamos, de estarmos lá juntos. Está aberto tanto para os casais casados e os casais noivos, namorados, que queiram ter uma noite especial juntos. Amém? Então, o nosso pedido é que você, por favor, ao sair daqui hoje, já deixe o seu nome, porque nós precisamos passar uma ideia para o local, separar um espaço reservado para nós. Então, vocês deixem o seu nominho ali, eu tenho interesse de ir.
que aí a gente já vai começar a se mobilizar para preparar também um local bonito, uma mesa arrumada, decorada, para que o clima seja avivado, para que a gente tenha uma noite realmente especial juntos. Amém? Então vamos nos animar com isso, é uma iniciativa da igreja, uma iniciativa que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para o seu casamento, principalmente aqui, onde nós estamos longe da nossa família e às vezes não temos esse tempo de qualidade para passar um momento a sós juntos, e eu tenho certeza que esse vai ser um momento bem especial. Amém? E esse restaurante, o dono do restaurante me disse que nós pedimos um lugar reservado, mas ele falou que não podia dar o lugar reservado porque já tem um grupo de argentinos lá. Aí eu falei, bom, como é que a gente vai fazer para dividir com os argentinos? Mas nós estaremos lá, amém? Eu conto com cada um de vocês. Por favor, apresentem os seus nomes, dê os nomes, porque é muito, muito, muito importante que a gente tenha números. Até porque a gente tem que saber a lotação lá do restaurante. Se o nosso número for muito maior, a gente não vai poder ir para lá, tá bem? Amém. Queria convidar vocês hoje para lermos em Gênesis 12, 2. Pastor, não se espante, viu? Gênesis 12, 2. Está escrito assim, irmãos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Para quem que Deus falou isso? Quem é que lembra aqui? Abraão, né? O pai da fé. Interessante, irmãos, nessa sequência aqui ele fala: farei de ti uma grande nação. Depois ele diz: te abençoarei. Então ele deu a meta e deu como. E ainda disse para ele: olha, vou te engrandecer. Mas no final ele diz assim: sê tu uma bênção. Ser tu uma bênção é uma responsabilidade. Não é verdade? Ou seja, ele deu a missão, disse como ia ser, mas deu uma responsabilidade. Ser tu uma bênção. E nós, irmãos, temos que ser uma bênção na casa do Senhor. Eu quero ser uma bênção. Porque Deus sempre foi uma bênção na minha vida. Eu não gosto muito de contar essa história porque eu nasci quase que improvável. O médico disse que eu não faria 3 dias, depois disse que eu não faria 3 meses, depois disse que eu não faria 7 anos. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe deu uma festa de aniversário de 15 anos. Eu falei: mãe, festa de aniversário de 15 anos é para menina. Ela falou assim: não, meu filho, porque essa é a última data que o médico deu para você. Você passou. E, irmãos, eu venho vencendo. Eu estou nesse país há 3 anos e pouco sem trabalhar, porque Deus me deu um emprego que me permitiu formar uma poupança para quando eu me aposentasse eu poder desfrutar, e eu estou aqui. No dia que eu me aposentei, logo depois, tinha feito planos. Uma colega minha de trabalho falou: Joelson, que ia se aposentar também, da família Setúbal: Joelson, vamos para Portugal, porque Portugal fica perto da França, depois a gente vai para a França e tal, fica ali, e vamos fazer nossa aposentadoria lá naquela área, desfrutar. Eu falei: não, vou para os Estados Unidos, porque eu tenho um amigo lá que foi para lá agora, um pastor, eu vou ajudar ele, não sei o que e tal. Mas nem pensávamos em ter uma filha. Depois de anos e anos casados, 24 anos casados, minha mulher não podia ter filhos mais, porque uma endometriose absurda, e ela engravidou do nada. Foi um milagre, gente. Porque no dia que a minha filha nasceu, o médico virou ela de... Primeiro que era uma equipe de mais de 10 pessoas, e o médico-chefe ele só orientava.
Quando ele viu na hora, ele afastou todo mundo e disse, deixa comigo. E quando ela nasceu, que ele pegou ela na mão, ele ficou virando ela de todos os lados, assim, para olhar, para ver se tinha alguma coisa. E eles disseram, olha, esta menina é um milagre, porque ela nasceu do impossível. E nasceu perfeita, e vocês estão vendo ela aqui. Então, Deus me abençoou. E eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção todos os dias. Eu quero ser uma bênção na minha família, na minha igreja, abençoar esse trabalho, fazer com que esse trabalho cresça, fazer com que esse trabalho funcione bem. E aí, irmãos, precisa da gente. Teve um pastor aqui na quinta-feira, quem não veio perdeu. Foi uma pregação belíssima, um estudo belíssimo. Eu até gravei e estava ouvindo depois. E ele estava falando, olha, os pastores às vezes dizem, eu vou fazer. Mas ele depende de Deus e depende da igreja, porque se os irmãos não resolverem trabalhar junto com ele não pode fazer nada. Deus está ali para abençoar, mas a igreja tem que se motivar. E nós somos essa igreja. Amém? E sabe qual é os frutos que a gente pode colher? São esses aqui que ele prometeu para Abraão, né? E ele não disse mais, abençoarei aquele que te abençoar. Então, nossa obrigação é ser uma bênção, amém? Então, eu posso dizer para você, você toma uma bênção? Você toma uma bênção, você toma uma bênção, você toma uma bênção, você toma uma bênção, amém? Amém? Mesmo que você não seja nada, mesmo que você não se ache nada, mesmo que as pessoas desfaçam de você, fique firme, porque Deus vai te engrandecer, vai te abençoar, porque você quer ser uma bênção na obra de Deus. Amém? Vamos orar? Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu posso fazer essa oração aqui agora, meu Deus, e te agradecer por todos os dias da minha vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mim e pela minha família. Muito obrigado porque o Senhor me deu saúde, Senhor. O Senhor me deu orientação, me deu preparação, formação. E hoje eu posso, Senhor, estar aqui na Tua casa e ser uma bênção. Senhor, eu peço por cada família aqui agora, por cada um aqui agora, Senhor, que veio ofertar na sua casa. Senhor, que cada um tenha essa responsabilidade, Senhor, de ser uma bênção na Tua obra. E reconheça, Senhor, que precisa participar, que precisa ofertar, porque o Senhor promete, Senhor. O Senhor promete que aquele que semeia, colhe. Aquele que oferta, Senhor, o Senhor multiplica, Senhor. Multiplica, Senhor, no trabalho, multiplica na educação, multiplica, Senhor, os recursos financeiros. O Senhor não fica devendo nada a ninguém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que venham aqui agora trazer a sua oferta e o seu dízimo. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem chegar, o pastor está aqui para receber. This
Aleluia. Diga para seu vizinho, por favor, que bom que você veio. Não precisa falar nesse tom que eu falei, pode falar com um pouco mais de entusiasmo. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Deus preparou uma banda linda para nos ajudar a louvar o Senhor. Você concorda? Pode dar um aplauso ao Senhor por esses queridos que nos honram com o seu trabalho. Me mandaram uma cena de um sujeito que ganhou como melhor cantor do Brasil no ano de 2017, num show imitando a Beyoncé. E eu falei, ele tem que vir na nossa igreja, ver nossa banda ministrar. Sem edição, sem aparelhos, sem arranjos, para que a voz desafinada soe afinado. E eu louvo o Senhor por esses voluntários queridos que nos honram com seu talento, seu trabalho. Quando você orar em casa, eu sei que você faz isso. Deus te abençoe, Fernando. Ore por eles também, para que o Senhor enriqueça-os e enriqueça a banda com outros valores, de modo que a gente possa crescer cada vez mais. Estamos orando por projetos novos para esse ano e Deus tem algo muito bonito para fazer, eu creio nisso. Hoje nós temos um motivo extra para darmos glórias a Deus. Nosso querido irmão Ricardo está aniversariando hoje, não é? Ele veio festejar na casa de Deus. Muito bom, Ricardo, ter você conosco. Deus te abençoe. E quero lembrar, antes de entrarmos na palavra, quero lembrar 2 anúncios que estão no seu boletim aí. O boletim tem todos os avisos. Hoje você não vai ter os anúncios no telão, porque está tudo aqui. Mas há 2 que eu quero reforçar. Primeiro é sobre o curso de batismo e discipulado, que começou uma nova edição hoje. Mas ainda dá tempo de você entrar. Quer se batizar ou quer saber mais sobre a nova vida? Quer saber mais sobre vida cristã? Venha, é gratuito. Eu estava pensando, irmãos, em cobrarmos desses cursos. Porque há uma lei que diz que o que não é cobrado não é valorizado. Você dá um livro para uma pessoa, ela esquece no ônibus, ela esquece no estacionamento, ela esquece no porta-luvas. Mas você diz assim, eu tenho um livro para te dar, mas custa $2. Ele não larga aquele livro em lugar nenhum, por causa dos $2 que ele investiu ali. Você sabe do que eu estou falando. Pensei, a gente podia cobrar alguma coisa por um curso tão enriquecedor, um material tão bem feito. Voluntários que vêm para cá e gastam tempo deles aqui, se preparam antes. E às vezes as pessoas não valorizam e não aprendem. E a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Há um curso aqui, você não precisa ter nascido de novo agora. Você pode ter 500 anos de história cristã e dizer, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais sobre essa igreja. Você pode participar desse curso. São 5 lições apenas. E está acontecendo a partir de hoje a 2ª edição. E o Paulinho está lá para receber você. Então, você pode procurá-lo. E há uma outra atividade que o Paulinho está coordenando também. A igreja vai estar no parque semana que vem, dia 27, no sábado. Tem algumas informações aqui. O parque, o endereço é fácil de você achar no seu GPS de última geração, lá no seu carro quase lunar, e você pode procurar por aqui, mas a gente gostaria de saber quem vai estar indo. Leva a família para curtir, é apenas $4 por carro, não é isso? Você não paga por pessoa, paga por carro. Também assim, até de a gente alugar um ônibus, que aí era $4 pelo ônibus e 40 pessoas de uma vez. Mas não precisa chegar tanto, né? Então é um parque muito gostoso, segundo o Paulinho. Todas as informações foi o Paulinho que trouxe, irmãos. Não vem aqui semana que vem e diz, pastor, que fiasco, que negócio é aquele? Aquilo era puro crocodilo e tal. Ali, ó. Olha lá, irmão. Ele disse que gostou, é lindo e ele quer que vocês vão. Então, vocês vão descobrir, eu vou estar lá também. Vai ser um tempo muito bom para nós curtirmos. Então, faço votos para que você esteja conosco. E o outro anúncio que estou lembrando é o curso de batismo. Amém? Você trouxe uma Bíblia? Agora a gente não abre a Bíblia apenas, a gente liga a Bíblia, né? Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia. Versão Nova Vida Internacional, ou versão... Não sei que versão que você tem, mas eu queria que você pegasse essa Bíblia que você ama tanto que às vezes nem usa para não gastar. Eu queria que você pegasse essa Bíblia, levantasse assim, ó, como os soldados na guerra levantam a bandeira do país pelo qual eles estão morrendo, e diga, essa é a minha Bíblia. Estão aí, queridos? Essa é a minha Bíblia. Eu sou
o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou para onde ela diz que eu vou. Amém. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. Raramente você me vê pregar sobre esse tema. Quem está comigo esse ano inteiro que a igreja tem de história, os adolescentes estão saindo agora, tem um bom tempo lá, aproveitem bem. Você que é adolescente, que está aqui ainda de 12 a 16, pode ir. E nós, os mais maduros, ficamos aqui. Se você está comigo esse ano, você não me viu falar sobre esse assunto. Até os queridos que congregaram conosco no Brasil, talvez não se lembrem de eu estar falando sobre esse tema especificamente, né? E alguns até questionam, porque eu falei há 15 dias atrás sobre os 3 batismos e terminei falando do último batismo, que é o batismo no Espírito Santo, e disse que traria mais informações. Logo depois de mim, numa orquestração divina, vem a pastora e doutora Edmeia Williams, na quinta-feira retrasada, e falou sobre o vento do Espírito, baseado em Atos 2 e na visão de Ezequiel, e trouxe algo lindo de meditação para nós. Domingo passado, o pastor André Rangel, da Nova Vida de Jacarepaguá, trouxe uma linda palavra do Senhor também, com aquela equipe de mais de 60, está o Júlio aí ainda remanescente do grupo nos visitando. E quinta passada, o pastor Marcelo Jamal também nos falou dessa capacitação. É de Deus o querer e o efetuar, mas é de nós, é de nossa responsabilidade o admitir. Então ele falou sobre Deus quis salvar o mundo de um dilúvio, mas teve que contar com a aquiescência, a participação de Noé. Deus quis dar a terra de Israel para o povo de Israel, mas Abraão teve que palmilhá-la. Ele falando da participação do homem nos projetos de Deus, e foi muito interessante. E eu estou mastigando, principalmente desde que nós começamos o jejum. Tem alguém fazendo o jejum de Daniel? Diga amém aí. Amém. Esse amém fraquinho é porque você está sem café, você está sem doce, eu estou entendendo. Mas estamos entrando na última semana, não é? Última semana, e vai ser muito bom. Eu estou ganhando muita intimidade com o Senhor. Eu não sabia que eu era tão carnal. Eu não sabia que eu era tão necessitado de mais comunhão com Deus. E esses 14 dias que já se passaram, eu estou tendo a oportunidade de me achegar mais ao Senhor, e o Senhor me cobrou que eu falasse sobre esse tema, e talvez você vai dizer assim, eu nunca vi ele falando sobre isso. Porque você nunca ouviu não significa que não exista. Outro dia eu fui comprar um bilhete para ir ao Brasil, e comprei num site de uma companhia americana, mas que era um site brasileiro em português da companhia americana. E no site dizia assim, se você quer pagar em 5 vezes sem juros, você não pode pagar pelo site, você tem que ir no aeroporto ou numa agência. Mas tem que ir hoje até meia-noite. E eu despenquei, porque já era quase 11 da noite, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, achei a agência da companhia aérea lá dentro, e tinham 3 americanos nativos, Caucasian, lá dentro. E eu cheguei lá e falei, eu vim pagar a passagem. Aí ele falou quanto era. Aí eu disse, não, mas eu quero pagar parcelado. Parece que eu tinha pedido um dinossauro frito, irmãos. Era um negócio assim de outro mundo. Ele, o quê? Eu falei, eu quero pagar parcelado. Parcelado como? Eu falei assim, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso não existe. Eu falei, não existe? Eu falei, eu só compro passagem parcelada. Eu nunca comprei a passagem à vista. Ele olhou para o outro lado, nunca vi isso. Aí vem a gerente lá de trás, o que está dizendo? Na nossa companhia? Eu falei, na sua companhia. Eu só compro passagens parceladas. Como? Foi como se compra casa, financiado. Como se compra carro, financiado. Assim, vai dividir em 5 vezes, sem juros ainda. Aí ele, o senhor está equivocado e tal. Eu falei, amigo, meia-noite fecha o processo e eu preciso pagar essa passagem antes de meia-noite. Aí fui, já tinha levado a foto do site e daquela informação e levei, mas estava em português. Aí ele falou, eu não leio esse idioma. Eu falei, é em português, mas é o site da sua companhia. Só que é o site em português. Aí ele diz, nós não podemos fazer isso. Eu falei, é simples, você vai passar o cartão, eles autorizaram e me mandaram vir aqui. Você passa o meu cartão,
Ele disse, mas aqui no país, nos Estados Unidos, você não parcela no cartão. Eu falei, por isso que meu cartão é brasileiro. Você pode passar na sua máquina, que vai parcelar em 5 vezes automaticamente, o seu site está informado. E ele insistia que não podia fazer, porque ele nunca viu aquilo. E eu tive que educadamente, mas num tom um pouquinho mais forte, dizer para ele, querido, você já viu falar em autovista? Não, autovolta? Não. Falei, é um país. Porque você não sabe, não significa que não existe. Você já ouviu falar Aí fui falando umas coisas, eu já vi que ele não foi gostando. Aí eu falo, porque você não sabe de algo, não significa que não exista. Milhões de pessoas compram passagens parceladas todos os dias. Mas porque você nunca comprou, não significa que não existe. Em outras palavras, eu vou tentar fazer. Aí deu meia-noite e eu não consegui comprar. Voltei feliz da vida para casa. Né? Ele só não quer comprar. Eu falei, não, desse seu jeito eu não quero. Pode deixar que eu dou meu jeito. E fui embora. Nós somos assim, irmãos. Coisas que nós não temos conhecimento, nós achamos que elas não existem. Tem mais de 200 países no mundo. Muitos nós não sabemos o nome e a gente não acha que não existem. Porque talvez você não tenha visto algumas coisas na minha vida, ou eu ministrando do púlpito, você diz, eu acho que isso não existe ou não aconteça. Há coisas que às vezes eu quero falar e eu pergunto, Senhor, é para agora ou não? Por exemplo, nós estamos há 1 ano ministrando e tenho tentado ministrar na minha fraqueza, como ministro, como servo de Deus, como pastor de igreja, tenho tentado dizer, Senhor, qual é a tua palavra para hoje? Porque eu entendo que você não é você não é um cliente, você não é um customer, que vem, eu abro uma prateleira e tiro dali uma coisa que o próximo cliente pode comprar também. Eu entendo que na noite de hoje, Deus tem uma palavra específica para as pessoas que vieram, que estão nos assistindo. Eu acredito num Deus vivo que trabalha para cada momento da nossa vida. Não é um Deus de enlatados. Não estou dizendo nada que eu não posso, negando que eu posso pegar uma mensagem que eu vi e ela me impactar e eu querer compartilhar. Já fiz isso muitas vezes. Mensagem que tocou em mim, eu disse, eu preciso compartilhar, só espera a hora e Deus diz, agora é a hora. Essa palavra que Deus me deu, e você talvez se assuste hoje, mas guarda um pouquinho do seu coração, porque semana que vem eu pretendo te assustar um pouco mais. Mas essa palavra, baseada em Atos 2, ela tem movido a minha vida desde que eu me conheço como gente, desde que a minha consciência se abriu para a vida e eu dentro da casa de Deus comecei a conviver com a presença de Deus. Por isso que eu quero te convidar para Atos 2 e verso 18. Verso do 1 ao 18. Enquanto você abre Atos 2, está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, companheiro de Paulo nas viagens, mas a respeito da história da igreja. Para que você se posicione, entenda um pouquinho do que eu estou tentando dizer. Eu entrei no site para ver posições de grandes que eu digo não é por causa do número de seguidores que tem, mas grandes porque são muito conhecidos, são famosos, são escritores, os grandes pensadores, o que eles falaram, até dos que não são cristãos, falando sobre Atos 2, sobre o fenômeno do batismo com o Espírito Santo, do descer do Espírito e das línguas, e fui ver, irmãos, eu me assustei de ver os caminhos pelos quais os homens entram para explicar o que eles não conseguem entender. É mais nobre você dizer assim, eu não tenho uma opinião a respeito, ou eu não estou nesse nível. Mas você pergunta para um filósofo assim, o que você fala da glossolalia, do Atos 2, do Pentecoste? E aí ele acha que tem que dar uma resposta só porque ele é conhecido. E aí vem bobagem. Grandes homens falando bobagem, porque alguns não querem admitir o texto. E eu teria oportunidade, gostaria de ter a oportunidade de conversar com alguns deles, para perguntar textos paralelos. E Atos 19? E aquele outro? Porque alguns falam, não, foi para aquela época, aconteceu e passou. Isso tudo é bem explicado com uma picanha, para você entender. Imagina que você chega lá em casa e eu digo, vou fazer uma picanha para nós. Eu não, mas meus genros fazem muito bem na churrasqueira, eu nem sei nem ligar. Mas imagina que você chega, eu disse, eu tenho uma picanha para nós. E nós vamos fazer uma picanha. E aí você se assente à mesa e eu coloco a picanha que eu tirei do congelador em cima da mesa. Aí eu digo, essa picanha é nobre. Essa picanha não é qualquer uma. A gente conhece até a fazenda de onde essa picanha veio. O gado é bem cuidado. A gente conhece a ração que é dada para esse gado, não é qualquer gado. O sujeito que cortou é amigo nosso, a gente conhece o açougue. O corte dele
é a favor das fibras, ele sabe cortar, ele sabe trabalhar com a faca, você não sabe do que eu estou falando. E você sentado do outro lado da mesa, olhando para a picanha congelada, e eu falando a respeito da picanha, e você olhando para a picanha, e eu falando, e todo o conhecimento que eu tenha sobre a picanha, eu transfiro para você ali em 1 hora. E eu falo, essa é picanha, isso é uma picanha. Você sabe de onde que corte a picanha no corpo do animal? Eu te explique como é que é retirada, como é que ela tem que ser tratada. Isso é gado que é criado em planície, não é gado que é criado em montanha, que vai subindo e criando músculo e a carne fica dura, fica enrijecida, porque ele sobe enquanto ele pasta, e por isso a carne fica dura. Não, essa aqui é de um gado criado na planície e tal. E está você olhando. De repente, um dos meus genros pega aquela picanha e coloca na churrasqueira. E aí você sabe o que acontece. O cheiro vai enchendo a casa. E aí, tudo que você tinha ouvido sobre a picanha passa para uma outra dimensão, porque agora a picanha está cheirando. E aí, um neto meu, estou imaginando uma história, um neto meu, o Ben, de 7 anos, entra e diz, vovô, posso ter um pedaço? E ele não assistiu nada da minha palestra sobre a picanha. Ele não ouviu nenhuma das informações que eu dei sobre a picanha. Mas ele vai lá antes de todos os convidados, de você e de mim, e ele, posso pegar? Pode. E ele pega uma fatia da picanha, coloca na boca e fala, mas é bom demais. Qual foi a diferença entre a picanha que eu expliquei para você, gelada, morta na mesa, e a picanha que meu neto provou? É que eu te dei algo gelado, bom, mas gelado. E meu neto provou algo quente, que saiu do fogo. Essa é a diferença quando você fala do Espírito Santo e quando você prova o Espírito Santo. Está me alcançando? De picanha você entendeu. Vamos para o texto. Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. É como se fosse uma fogueira que entrou e depois se separou em labaredas sobre a cabeça dos que estavam ali. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E aqui tem a lista. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí tem ali a lista de partos, medas, egípcios e tal, árabes. Gente, tudo que era parte que estava na festa em Jerusalém. Pois nós, final do versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Você está entendendo o texto? Visitantes do mundo inteiro estavam ali, de repente vem aqueles galileus falando no idioma deles. Eles disseram, eles são pobres, são galileus, esses homens sabem falar outros idiomas? Como os estamos ouvindo engrandecer a Deus nas línguas que nós aprendemos nos países onde vivemos? O texto continua. O que significa isso? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, porque Judas já tinha morrido, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que estão em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, e é o que eu quero fazer essa noite. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Esse é o título da mensagem, bêbados às 9 da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, isso há 2000 anos atrás, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Pode ser que você tenha ouvido esse texto, mas esse texto é maravilhoso demais. Mas é um texto histórico. Eu queria que você viajasse um pouquinho comigo para o dia dessa festa. Essa era uma das grandes festas de Jerusalém, chamada Festa das Colheitas, Festa da Colheita ou a Festa das Primícias. 3 grandes festas no calendário anual dos judeus. A principal delas, a festa da Páscoa, tinha acontecido há 50 dias antes.
a festa de Pentecoste, que passou a ser chamada dessa maneira, mas era a festa da colheita ou das primícias, dos primeiros frutos, e 4 meses depois a festa dos tabernáculos, das cabanas. Agora estava acontecendo a festa da colheita. E por que ela é chamada festa de Pentecoste? Porque ela acontece exatamente 50 dias, daí Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Jesus tinha morrido no final de semana da Páscoa, foi julgado na quinta-feira grande, como era chamado por causa do feriadão da Páscoa. Ele é crucificado, passa final da sexta e o sábado morto, e no domingo ele ressuscita, o domingo de Páscoa, que a gente chama domingo de aleluia. Ele ressuscita, ele leva os discípulos, ele aparece para os discípulos por um período de 40 dias, várias aparições, muitos o viram. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que até um grupo de 500 pessoas o viram. Ele ministra para eles, e quando está inteirando 40 dias desde que ele ressuscitou, desde que aconteceu a Páscoa, ele os chama no Monte das Oliveiras e diz: eu estou indo embora, mas vocês voltam para Jerusalém, que ficava a 1 quilômetro de distância, esperem lá até que o Espírito Santo desça sobre vocês, e depois disso vocês serão minhas testemunhas. Uma comissão e uma promessa. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas. Em outras palavras, não conseguirão ser minhas testemunhas se não forem cheios do Espírito Santo. Os discípulos ouviram: mas de que Espírito Santo que ele está falando? Ele nunca falou sobre isso. Ele falou, mas nós nunca percebemos, nunca provamos. E aí Jesus é elevado aos céus, ele fica olhando, uma nuvem encobre, 2 anjos descem. O que vocês estão olhando? Ele já foi recebido lá em cima, o céu é muito perto, irmãos. O Senhor sumiu na nuvem, os anjos disseram: ele já foi recebido, já tem festa lá em cima, o filho voltou para o céu. E aí, voltem para lá, varões galileus, façam o que ele mandou. E os discípulos voltam. E aqui tem 40 dias desde a Páscoa, não era o Pentecostes ainda. Os discípulos voltam para lá, e o que acontece? Eles vão para o mesmo lugar onde Jesus ministrou a ceia, onde o Senhor deu as últimas instruções, e eram 500 quando o Senhor subiu ao monte e dali foi elevado aos céus. Eram 500, dizem os entendidos. O Senhor diz: voltem para Jerusalém e fiquem lá. Eles vão para o cenáculo, devia ser um lugar bem amplo, ou um lugar perto do cenáculo, ali estão eles. E aqui começam os 10 piores dias da igreja, os 10 piores. Porque Deus trabalhou com a igreja no período, com o povo, no período do Velho Testamento, esses milhares de anos, desde Adão até o profeta Malaquias, Deus trabalhou com o povo. E aí, depois de Malaquias, foram 400 anos em que Deus não usou nenhum profeta para falar, como que se Deus declarou silêncio. E aí João Batista se desperta, depois de 400 anos, prepara o caminho do seu primo Jesus. Aí vem Jesus. Primeiro o Pai trabalhou com o povo, era Deus pelo povo. Agora é Jesus pelo povo, por isso seu nome, Jesus com o povo, por isso seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus veio e passou 33 anos de sua vida, ministrou, andava, era Deus andando com o povo. Agora ele vai embora e diz: nem o Pai, que já veio, já ministrou para vocês, nem o Filho, que sou eu, mas vocês voltam e ficam esperando o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, começa a dispensação dele agora, começa o trabalhar, o mover dele a partir de agora. Vão para lá, esperem por ele. E os discípulos vão, irmãos. E eu fico imaginando esses 10 dias. Vamos cantar o hino? Vamos cantar o quê? Eles conheciam os salmos. Cantar: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas a gente não sente Deus presente, porque Deus já ministrou para nós. E Jesus não está mais entre nós. Era bom quando cantávamos como ele cantou o hino no final da ceia, indo para o jardim para ser preso. Cantar com ele era outra coisa, mas ele não está mais conosco. Por que cantar se ele não está mais conosco? E cantar no Espírito Santo, a gente nem sabe como é que é isso. Então, as canções eram sofridas, as orações eram doídas, porque como é que a gente ora? Jesus não está aqui, ainda havia a dor da separação do Jesus que fez tanta coisa e agora foi embora para o céu, dizendo: eu volto um dia, mas quando? Quando? Ficam lá que vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, daqui a pouco eu estou voltando. E a gente vai ficar quanto tempo aqui? Eles não sabiam, como nós sabemos, que seriam 10 dias. Eles vão, e para você ter uma ideia do que aconteceu em 10 dias, sem pai, sem a ministração do Pai, sem a ministração do Filho e sem a ministração do Espírito Santo, o que aconteceu naqueles dias? Primeiro, as pessoas começaram a ir embora. 10 dias sem Jesus, sem Pai, sem Filho e sem Espírito Santo, começou a gerar uma desistência. E é isso que acontece nesses 10 dias. Primeiro, esfriamento e desistência. Eram 500.
Quando inteirou 50 dias que a festa estava acontecendo em Jerusalém, que era o tempo do Pentecostes, como diz o texto, chegando o dia de Pentecostes, o dia da festa de Pentecostes, faziam 50 dias que Jesus tinha morrido, ressuscitado, subido, e faziam 10 que ele tinha ido para o céu. E os discípulos estavam há 10 dias lá. Sabe o que diz o texto? Que nesse período de 10 dias, dos 500 que viram Jesus subir, 380 foram embora. A gente se incomoda quando pessoas vão embora, não é, irmão? Eu triste quando uma pessoa diz, eu estou indo, mesmo que seja para o Brasil ou para outra igreja, a primeira coisa que eu pergunto, o que faltou em mim, Senhor? Por que a pessoa não ficou comigo? E me dói mais quando a pessoa diz assim, você é maravilhoso, pastor. Aí piora. Você é maravilhoso, pastor. A igreja é linda. Eu fui abençoado demais aqui, mas eu estou indo. Aí me cai uma interrogação. Porque uma coisa, pastor, não gosto de você. Você é ruim de trabalhar. Essa igreja é ruim demais. Por isso que eu estou indo. Isso está explicado. Mas quando eu digo, você é bom, a igreja é maravilhosa, e eu estou indo. Não sei se você teve isso, uma namorada ou um noivo, chega, você é o melhor homem do mundo. Você é um presente de Deus para a humanidade. Deus me deu você de presente. Mas acaba aqui nosso relacionamento. Você entende? Eu não entendo. Mas os discípulos começaram a arranjar coisa para fazer. Sem pai, sem filho e sem o tal do Espírito Santo que ele falou que ia embora, esfriamento e desistência. Dos 500, 380 foram embora. O grupo foi diminuindo e diminuindo. Aquelas reuniões secas, esperar o quê? Ele falou, espera o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai vir? É como pessoa, vai bater na porta e disse, não, ele vai viver em vocês. Como é que é isso? Que dimensão é essa? A gente não entende. O que acontece nos 10 dias? Primeiro, esfriamento. Segundo, decisões precipitadas. Pedro, tinha que ser Pedro, não é, irmão? Sanguíneo, 101% de sanguíneo. Pedro vai, parece que está muito monótono a coisa. Gente, Judas morreu, estava decidido que ia morrer mesmo, né? Judas até compraram, aí conta uma história que compraram com o dinheiro dele um terreno onde ele se esborrachou e se morreu e tal. E não podemos ficar 11, entendeu? Era 12, Jesus escolheu 12, vamos ficar 11, vamos fazer o quê? Vamos escolher um. Quem mandou, irmãos? Quem falou para fazer isso? Foi o pai? Não. Foi o filho? Não. O Espírito Santo nem tinha vindo. Sem o Espírito Santo, a gente toma decisões questionáveis. E Pedro, vamos escolher um. Vamos escolher algum dos que estavam conosco desde o tempo de Jesus. Ele falou com tanta ousadia e parece que não tinha nada para fazer, que os outros concordaram, os que estavam ali ainda. Então vamos. Aí quem apresentaram um e o outro, Matias e um tal de João, Barsabás, não sei o quê. E aí, primeiro erro, primeira coisa que aconteceu foi a desistência do povo, ir embora, o esvaziamento. Depois, decisões questionáveis. Pedro sugere levantarem um para ser escolhido para entrar no lugar de Judas. Eu não queria, irmão, entrar no lugar de Judas. Judas morreu, a gente tem uma vaga em aberto. Deixa em aberto. Não, vamos escolher um. E não diz que os dois fizeram campanha, nem pediram. Foi Pedro, você estava conosco no tempo, você... E aí parte para a terceira aberração que acontece quando você está sem Espírito Santo. O texto diz que lançaram sorte para escolher. O que era ruim ficou pior. Você e você, vem aqui. Quem vai ser? Vamos lançar sorte para descobrir. Irmão, servos de Jesus lançando sorte para descobrir quem vai ser o novo apóstolo da lista. A Bíblia diz que Jesus orou, subiu para o monte, pediu ao Pai, orou, gastou tempo em jejum e oração antes de escolher os 12. Pedro decide numa reunião meio fria, vem cá você e você, vão lançar sorte e a gente descobre quem é. Você vai depois procurar onde anda Matias. Matias apareceu no dia da escolha e sumiu no dia seguinte. Nunca mais você acha de Matias na vida. Você nunca mais ouve dele. Foi só Pedro que levantou para acabar com o ministério do sujeito de uma vez. Pedro elege e ele desaparece. O que isso acontece? São 10 dias da igreja sem ter Jesus presente, o Pai ministrando e o Espírito Santo que eles não conheciam ainda. Nesses 10 dias de secura, de escassez, de avivamento, de motivação, a festa começa. E aí dizem os entendidos que mais de 1 milhão de judeus encheram Jerusalém, porque aqueles que foram na diáspora, foram mandados para longe, por causa do Império Romano que assumiu, eles vinham pelo menos uma vez por ano numa das festas, e a festa de Pentecostes, que não era chamada assim, a festa das primícias ou da colheita, trazia judeus de muito longe, judeus que falavam como brasileiros que vieram para cá e os filhos cresceram aqui, falam inglês, mas falam também o português. Aqueles judeus que falavam o hebraico, que falavam o aramaico, muitos deles, eles aprenderam os idiomas de onde viviam, o sírio, o grego, o árabe e outros idiomas, italiano, falavam outros idiomas. Eles vieram
prepararam para a festa. Estavam lá as ruas cheias, muitas barracas, muito movimento, muita dança, muita música. Mas dos 500, 380 foram embora. Quem sabe muitos deles para a festa. 120 perseveraram. E aí acontece, no dia de Pentecostes, festa lá fora e silêncio aqui dentro, naquele grupinho resumido de 120 pessoas. O que acontece? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, todos aqui, os 120 que sobraram, num só lugar. De repente, repita, de repente, tudo mudou. A Bíblia não diz que foi um vento, mas diz que foi o som de um vento. Lucas, tentando explicar, diz: o som de um vento veemente e impetuoso. O que é impetuoso? Aquilo que bate com força e de repente. E veemente, o que vem com força. De repente, ouviram do céu um som como de um vento, um som que veio do céu. Eles discerniram, esse som vem de cima, como de um vento muito forte, impetuoso, veemente, e encheu toda a casa. O que aconteceu realmente? Aconteceu de aquele silêncio ser quebrado pelo som de um vento, e o vento, o barulho de um vento que entrou, não veio o vento, veio o som de um vento, veio acompanhado de uma fogueira que se espalhou em chamas, e sobre a cabeça de cada um deles foi vista, um via na cabeça do outro uma chama acesa, e aí o fenômeno acontece. E assim que as chamas se separaram sobre cada um deles, eles foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Na festa de Pentecostes, para eles, começou algo que até hoje vem encandecendo a história da igreja. 2000 anos. Por que você acha que a igreja conseguiu, sem microfones, com a perseguição do império, sem jornais, sem os recursos que nós temos hoje, ela conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro e chegar em todos os cantos da terra? Porque as testemunhas que andaram com Jesus, elas não apenas tinham o testemunho do que ouviram dele, mas elas receberam o calor da presença do Espírito Santo, e com a presença dele, elas conseguiram, como testemunhas, compartilhar o Evangelho de Jesus e levar adiante. E aqui no capítulo 2, começa uma nova história. Tudo mudou. A multidão, então, é atraída pelo barulho. A multidão que estava enchendo a cidade, o barulho começa a chegar. O que está vendo? Para quem não tem uma ideia, eu já contei aqui alguns detalhes. Quando moramos em Los Angeles, nós visitamos o Pentecoste da nossa era, que aconteceu em 1906, lá na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, em Los Angeles. Um pastor negro de um olho só, numa igrejinha que ele tinha alugado, ele foi ministrar numa igreja histórica. Quando ele falou que ele esperava o Atos dos Apóstolos para hoje, o Pentecostes para hoje, ele foi expulso da igreja. Então ele começou a pregar num galpãozinho com um grupo pequeno. Ele arranjou caixotes de tomate, de alguma coisa lá, de uma fruta, de um produto, e fez do púlpito. E ele estava mais uma vez pregando naquela salinha, quando aconteceu a mesma coisa. Eles ouviram o som de um vento, o som entrou pela casa, eles viram as chamas de fogo sobre a cabeça uns dos outros e começaram a falar em línguas, e eles não conseguiam parar, e foi o dia inteiro, e entrou pela noite, o outro dia, à noite, o outro dia, à noite, e os vizinhos ouviram um barulho, isso aqui em Los Angeles, há 100 e poucos anos atrás, ouviram um barulho e olharam para casa e viram chamas em cima da casa, onde a igreja se reunia. Eu estive lá algumas vezes com minha esposa e nossa família e nossos irmãos. Os vizinhos viram e chamaram os bombeiros. Isso não é a história dos crentes, isso está no Los Angeles Times, o maior jornal da Califórnia, está lá, o jornal de 1906, dos dias que aconteceu isso. Os vizinhos falam: tem uma casa pegando fogo. E os bombeiros vieram, e os bombeiros pararam seus carros para entrarem com suas mangueiras, mas quando eles iam subir as escadinhas, eles caíam para trás e não conseguiam apagar o incêndio, que durou um dia e mais um dia, e outro dia, a casa não se consumia, e as pessoas que estavam lá dentro não morriam queimadas, e os outros que iam entrando iam recebendo o mesmo poder. Isso durou dias e dias e semanas e semanas. E veio gente do mundo inteiro, inclusive os que levaram o Pentecostes para o Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram
suecos que vieram para Los Angeles, pegaram do fogo do Pentecoste lá em Los Angeles, na Rua Azusa, e colocaram a mão no mapa e disseram: Senhor, onde o Senhor nos mandar, nós vamos. E acharam o nome Belém, Pará. Não sabiam nem que tinha Brasil no mundo. Olharam lá, Belém, onde é isso? Entraram no navio, se despencaram dos Estados Unidos para lá, e lá começaram, nos 40 graus de Belém do Pará, a ministrarem aquilo que receberam. E hoje a Assembleia de Deus no Brasil é a maior denominação, a partir de 2 homens que foram incendiados de uma reunião que aconteceu em 1906 aqui nos Estados Unidos, a partir de Atos 2. Você não imagina o que o poder do Espírito Santo pode fazer na sua vida. Tudo aquilo que você vê e diz assim: eu queria ter coragem para fazer isso. Você só consegue quando o poder do Espírito Santo te enche e te encandece. A multidão foi atraída, aquela multidão veio lá em Jerusalém. O que está vendo? Disseram: tem um barulho lá, tem um negócio, tem um fogo, e foram para lá. E estou falando de Jerusalém, há 2000 anos atrás. E foram para casa, para o cenáculo. E quando chegaram, eles viram que os discípulos, que no texto diz que estavam assentados, enquanto esperavam o mover do Espírito Santo, que Jesus prometera, eles já não estavam assentados, estavam prostrados, caídos no chão. O texto diz que eles chegaram e ficaram assustados, porque quando olharam pelas janelas e foram entrando pelas portas, aqueles 120 caídos no chão, eles falavam alguma coisa que eles mesmo que falavam não sabiam o que era. Mas os que iam chegando, visitantes da cidade, diziam: ele está falando em árabe, ele está agradecendo a Deus em árabe. Outro falou: está falando em italiano, eu estou entendendo. O outro dizia: está falando em latim. E começaram a perguntar: mas esses homens são galileus, são pescadores, são homens muito simples, eles não falam outros idiomas. O que está havendo aqui? É alguém que não sabe explicar, como os grandes pensadores de hoje dizem: eles estão cheios de mãos, estão bêbados. Como se o que o bêbado falasse fosse algum idioma que você... Você já viu algum bêbado falando no seu idioma? Você já viu? Porque está bêbado, ele consegue falar em outro idioma? Mas quando as pessoas não sabem explicar o que estão vendo, elas partem para essas soluções rápidas. Então, alguns disseram: o que é isso? Esses homens são simples e estão falando no idioma da terra onde nós vivemos. E a gente veio visitar Jerusalém e ouve eles falando na nossa língua e engrandecendo a Deus. E os outros dizem: eles estão cheios de vinho. E aí é nessa hora que Pedro, prostrado, junto com os outros todos caídos no poder de Deus, falando em línguas, eles se levantam. E Pedro, a Bíblia diz: e Pedro, se levantando, disse para aquelas pessoas, e é o que está no texto, ele disse: não, eu quero explicar o que está acontecendo. Atônitos, eles perguntaram: o que significa isso? Então Pedro, verso 14, levantando-se com os 11, e em alta voz, dirigiu-se à multidão, e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. E ele conseguiu a atenção daqueles visitantes todos. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, e ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E ele começa a explicar, porque ele sabia que os judeus acompanhavam as escrituras. Disse: lembra de Joel? Joel escreveu há milhares de anos atrás. Assim diz Deus. Deus falou através do profeta Joel, e Pedro foi relembrando. Está lá no livro dele: assim diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, não será apenas para judeus, sobre todos os povos, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Por que essa profecia era tão diferente? Porque normalmente os pais, como patriarcas, ministram profecias sobre os filhos para que eles prosperem. É comum no judeu fazer isso, na casa do judeu. Mas agora a profecia que está sendo relembrada por Pedro, de Joel, ele diz: e o avivamento trará um mover tão grande que os filhos profetizarão. E ele diz mais: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Os jovens terão visões do que acontecerá no futuro. E os velhos terão sonhos. Velhos não têm sonhos, irmãos. Velhos têm memórias, velhos têm lembranças. Velho não sonha com o dia em que ele vai correr, o dia que ele vai conquistar, porque ele já teve o tempo dele. Mas a profecia é tão forte, diz que o avivamento vai fazer com que os velhos tenham sonhos, os filhos profetizem e os jovens terão visões. E até os escravos, os servos e as servas não ficarão de fora, diz o texto: derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. É disso que Pedro estava falando quando tentou explicar para os seus conterrâneos que estavam visitando a cidade o que estava acontecendo. Pedro se levanta, explica e diz: isso é o cumprimento da profecia de Joel. E aí você pergunta: eu já li esse texto, já ouvi isso, mas eu não entendi. Quem sabe você vai mais além, você diz: que línguas são essas?
De que línguas o texto está falando? Pedro começa a explicar, e se eu tivesse tempo para fazer um paralelo entre Atos 2 e Coríntios 14, quando Paulo explica para a igreja o fenômeno das línguas e dos dons, mas as línguas, elas se manifestam pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, como sinal. O texto diz aqui que essas línguas foram dadas pelo Senhor aos discípulos, e foi algo sobrenatural, porque eles não sabiam falar esses idiomas. O que está dizendo o texto? Que eram línguas que existem na terra. Não são línguas de anjos, nem línguas celestiais. Aqui não. São línguas que os homens falam, mas ela é estranha, como é chamada no texto, línguas estranhas, porque ela é estranha para quem fala. Aqueles discípulos estavam falando algo que eles não conheciam. Então é estranha para eles, mas não era estranha para quem ouvia. Os visitantes que vieram de outros países ouviram e disseram, estão falando no nosso idioma. Lá mesmo, nessa casa de Los Angeles, onde nós fomos, onde fomos visitar algumas vezes, uma vez estávamos ministrando com um grupo da igreja, fazendo uma vigília, e estávamos orando, e quem tomava conta era uma família, acho que de Singapura. Eu sempre confundo o nome, esse país que os Estados Unidos colonizaram também, não colonizaram, mas tem um acordo, e eles falam, não é Singapura, é outro país, mas que fica na Ásia, e eles falam inglês. E daqui a pouco eu vou lembrar. E eles estavam, se você lembrar, você me fale. E quem cuidava da casa era esse povo, lá da Ásia. E nós estávamos do lado de cá, e eles estavam no quartinho deles lá dentro. E nós estávamos aqui orando, e de repente uma irmã que já está com o Senhor, ela começou a falar em línguas. E eu vi que ela levantou a voz como que para que nós diminuíssemos a nossa, e nós baixamos o volume, e ela começou a falar em outras línguas. E eu sabia, essa língua, eu não sei qual é, mas é daqui da terra, de algum país. E ela começou a falar, e a falar. E ela entonava, ela fazia pontuação, e ela ia, e ela se glorificava, e ela chorava. Eu fiquei, Senhor, me dá interpretação, e eu não conseguia receber. E acabou a reunião, me deu aquele clique de, Deus falou, mas nós não entendemos. Vamos entregar o lugar, e lá vem os irmãos. E quando os irmãos vieram, eles perguntaram, qual de vocês que fala o nosso idioma? Nós falamos, não, nós só falamos português, e alguns falam inglês. Não. Nós ouvimos uma voz de mulher falando no nosso idioma natal, antes que nós aprendêssemos inglês, e ela falou perfeitamente, engrandeceu a Deus, e nós recebemos orientação e tal. E aí nós nos demos conta que aquela irmã recebeu uma palavra que era estranha para ela e até para nós, mas para alguém que estava do outro lado da parede, a língua não era estranha. Isso era uma língua como sinal. A Bíblia fala de línguas primeiramente como sinal. É estranha para quem fala. 1 Coríntios 14, verso 2 fala sobre isso, que as línguas primeiramente são dadas como sinal. Na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, diz assim o versículo, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Você não sabe o que você está falando, mas Deus sabe o que você está falando, e Deus usa isso como um sinal para os outros. Essa é a primeira maneira que a língua se manifesta. Segundo, Atos 2 foi isso. Segundo, as línguas vêm como para interpretação. Versículo 3 diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Está falando da língua, que ela não simplesmente vem como um sinal que você não sabe o que está falando e alguém entende. Não, é uma língua que vem como uma palavra profética, com uma mensagem, e Deus usa você mesmo ou usa uma outra pessoa, igualmente com um dom dado pelo Espírito, que é o dom de interpretação, para que interprete essa língua e uma mensagem de Deus seja decodificada. Entenda que não é uma tradução. Tradução é quando eu estou falando em português e alguém que sabe português e inglês traduz porque ele conhece os dois idiomas. Interpretação é quando alguém que não sabe o que o outro está falando recebe por poder sobrenatural do Espírito a mensagem que aquele outro está falando e ele interpreta, ele não traduz, ele interpreta o que Deus está dizendo através daquela pessoa. É a segunda maneira que as línguas se manifestam. Línguas primeiro para sinais, diga para sinais, e depois línguas para interpretação. É o que o texto diz. E a última das manifestações das línguas é línguas para orar a Deus. O texto de 14, 4 diz assim, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E eu quero falar alguma coisa que talvez você não saiba. Minha esposa pode saber, mas nunca viu. Minhas filhas podem saber, mas nunca viram. As pessoas que convivem comigo podem até saber, mas nunca viram. Eu dirijo meu carro falando em línguas. Eu nino meus netos falando em línguas. Eu faço meu devocional dentro de casa, no quarto sozinho, falando em línguas. Por que você não me vê
falando em línguas nos corredores da igreja, não me vê falando em línguas na recepção, tomando café com as pessoas, porque eu entendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se eu estou falando de uma maneira que só edifica a mim mesmo, é como se eu estivesse falando em um outro idioma, como se eu estivesse falando árabe, e ninguém fala árabe. Por que eu estaria falando em árabe se você não está entendendo nada? Você, no máximo, se sentiria chateado, incomodado. Mas quando eu falo e o meu espírito se edifica, porque eu estou falando e me edificando, eu falo em línguas. E essa é o ponto que eu quero destacar hoje. Línguas para orar a Deus. Há momentos, irmão, irmã, você que me assiste pela internet, há momentos que você vai passar alguma coisa tão angustiante, ou que você precisa tomar uma decisão e você está tão embaraçado, você está tão envolto em nuvens que você não sabe o que fazer, que Deus anseia para que você ouça dele uma orientação. E qual é o melhor caminho para que isso aconteça? É quando você ora em línguas. Ninguém te assiste, ninguém te ouve, mas Deus cria uma língua que não existe na terra, que nunca foi criada antes. Você acha isso é difícil? A Bíblia fala que você vai receber uma pedra, e nessa pedra tem um novo nome que só quando você chegar lá você vai entender. A Bíblia fala que o Senhor fala com os anjos de um modo que os anjos entendem e nós não. A Bíblia fala que, através de Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens, e ele falava pelo menos 3, e a língua dos anjos, essa língua que você não consegue aprender numa escola, numa faculdade, nem por um cursinho, essa língua é ministrada através do poder do Espírito Santo na sua vida. E seja a primeira das línguas, que é a língua como sinal, quando Deus permite que você fale, e você fala, quem é que está falando? É o Espírito Santo? Sim, ele te concedeu, mas é a sua voz, é a sua língua. Algumas pessoas oram para receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas, mas diz assim, eu fiquei esperando, o Espírito Santo não me deu. Ele não vai te dar. A Bíblia diz, ele te dá a concessão para falar. Com que voz você fala? Com a sua. Com que língua você fala? Com a sua. Você ouve na sua mente, e é por isso que muitos recebem e não falam. Sabe por quê? Isso é de mim mesmo. Isso é uma coisa que eu estou criando. Eu estou criando aqui uma língua estranha e estou achando que é de mim mesmo. E por causa desse temor, ou quem sabe você foi ensinado que essa língua foi para o tempo do Pentecoste, não é mais para os nossos dias, você retém e deixa de desfrutar do presente que Jesus falou na hora de ir embora. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas aqui em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que às vezes sua vida espiritual é tão raquítica? Porque você não desfruta do poder liberado por Jesus através do Espírito Santo e você não usa esse poder para ministrar aos outros. Paulo diz no versículo 5, eu gostaria que todos falassem em línguas e profetizassem. Está na sua Bíblia, capítulo 14 de primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas e que profetizassem. Paulo diz mais além no verso 39, ele diz assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas. Alguém outro dia disse assim, pastor, proíbe de falar em línguas. Eu nunca proibi. O que eu não quero é que na hora que o louvor esteja acontecendo, e aí tem uma canção linda como nós cantamos aqui, que o Fernando nos ajudou nos conduziu em adoração, quando diz, veio para salvar, ele me salvou, e de repente você só fala em língua, e você não ouça o que a canção que está querendo te levar à presença de Deus, você perde esse momento porque você está falando em línguas. Fale em casa, costurando, lavando, dirigindo, cuidando das crianças, fazendo arroz, e no ponto do ônibus, vindo para a igreja. Fale o tempo inteiro porque você se edifica. E uma das coisas que Deus diz para mim, você quer edificar o povo? Edifique-se primeiro. Para que eu possa ministrar você, eu tenho que gastar tempo com o Senhor, e é nesse tempo que eu oro em línguas. Então, agora, quando eu tenho que orar em casa, a irmã Érica está lá em casa conosco, e nós temos, às vezes, nossos momentos de oração. Nós oramos e nos dedicamos, e algumas vezes, não estamos proibidos de falar em línguas, alguns de nós começam a falar em língua em voz mais alta. Por quê? Porque nós percebemos que há um mover do Senhor, e Deus pode estar trazendo uma palavra que precisa ser interpretada. Se você sabe que o que você está falando em línguas é apenas glorificação a Deus e para se edificar, você não tem que fazer com que seu irmão do lado fique ouvindo você se auto-edificar. Você pode falar para você mesmo. Agora, se você recebe uma palavra de edificação através de línguas, abra a boca, ministre e, como diz a palavra, interprete para que a igreja seja edificada. Estão me acompanhando ou não, irmãos? Estão comigo ainda? Quem sabe você está ouvindo? O que é isso? Você está como aqueles visitantes que perguntaram, o que vem a ser isso? Pedro explicou,
Isso é o cumprimento da profecia de Joel. Essa profecia se cumpriu, mas não significa que se cumpriu naquele dia e acabou. Aqueles que defendem essa teoria, que foi para aquele dia, tem que explicar Atos 19. Quando Paulo chega, 10 anos depois do Pentecostes, Paulo chega em Éfeso, e ele se separa de Apolo. Apolo fica numa cidade, ele vai para outra, e na primeira reunião ele descobre, tem um grupo de crentes que estão esperando por Paulo. Paulo entra, a saudação dele: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nem sabemos que existe. E a Bíblia diz: e Paulo orando por eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Aqueles que dizem: não, eles falaram em línguas porque eram poliglotas. Quem é que tem que botar a mão na minha cabeça para que eu fale inglês, irmãos? Eu já sei falar. Eu não preciso de oração. Para falar espanhol, se você aprendeu a falar espanhol, você não precisa de oração para começar a falar. Basta que abra a boca e fale. Se você precisa de imposição de mãos para falar um idioma que você já aprendeu, não há nada de sobrenatural nisso. Mas quando Paulo chega em Éfeso, eles já receberam o Espírito Santo? Não sabemos nem que existe isso. Ele ora por eles e a Bíblia diz: e foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Depois disso, de novo, em outras ocasiões, aconteceu a mesma coisa e foi por isso que o Evangelho se espalhou. O que eu quero dizer para você hoje? Eu quero te incentivar, baseado no texto de Atos e de Coríntios 14, que você não desperdice o dom que o Espírito Santo traz a você. E a Bíblia diz que você tem que pedir o dom de Deus, que é o Espírito Santo, e os dons, eles não são dados por mérito. Eu tenho que jejuar muito para receber. Não! Deus vai honrar o seu propósito se você jejua, mas não é por mérito próprio que você recebe, é uma promessa feita. Entenda o que eu quero dizer. Imagina com a senhora idosa, ela deixa uma herança para um neto rebelde, um neto que usa drogas, um neto que sempre desrespeitou, mas ela faz o testamento e diz: eu quero deixar 5 milhões para o meu neto, que não me visita, que não quer nada comigo, que é mau exemplo, que é mau cidadão, que é indecente, mas eu quero deixar. A hora que ela morre, o advogado chama de: vem cá, meu filho, tem 5 milhões aqui para você. Mas o que eu fiz para merecer? Você não fez nada, você não merece nada. Sua avó deixou para você porque ela quis deixar. É isso que Jesus fez. Ele disse para os discípulos: vão para Jerusalém e esperem lá a promessa do Espírito Santo e vocês serão cheios. Senhor, o que nós precisamos? Vocês não precisam, vocês precisam esperar lá. Vocês não têm mérito para isso. É promessa feita e eu quero cumprir essa promessa. E ele diz a todos que pedirem, confiarem, que vão receber, eles receberão. Você não pode ficar sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você não pode, vou te dar outra chance. Você não pode ficar sem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai ser outra pessoa quando você receber. A Bíblia diz, e eu vi esse fenômeno acontecer algumas vezes, eu não estou dizendo que está acontecendo hoje, mas não me assusta se acontecer, que no dia de Pentecostes o poder foi tão grande que eles caíram. Isso aconteceu várias vezes no Velho Testamento. Daniel caiu diante da presença de Deus. A Bíblia fala que Davi se prostrou diante da presença de Deus. Ezequiel, às margens do rio Quebar, caiu diante da presença de Deus, porque o poder do Espírito, que era apenas uma visitação, foi tão forte que eles não suportaram. Hoje nós temos o Espírito Santo disponível para viver em nós. No Velho Testamento eram visitas esporádicas. Está lá Sansão passando por uma esquina, do meio do mato saem 1000 soldados filisteus. Sansão não tem uma espada, não tem um escudo, não tem um punhal, não tem nada. Olha para o lado, tem um jumento, o cadáver de um jumento. Ele vai na queixada do jumento, pega e ele faz um jumentocídio. Ele mata 1000 soldados com a queixada do jumento. Por que ele matou? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele pegou na queixada, o Espírito Santo entrou nele e ele falou: pode vir quente, que eu estou fervendo do Espírito. E ele matou os 1000. Não foi porque ele era poderoso, cheio de músculos, foi a presença do Espírito. Quando acabou a cena, o Espírito Santo foi embora e Sansão voltou a ser uma pessoa normal. Hoje, Joey falou isso outro dia aqui, a gente olha para trás e diz: eu queria ser como Elias, como Sansão, como Davi, que se enchiam do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre Davi e Davi recitava salmos e depois o Espírito ia embora. Porque no passado, diz João capítulo 3, o Espírito Santo era dado por medida, como conta-gotas, visitas esporádicas. Jesus vem e traz uma dimensão nova. Eu estou indo embora, mas à medida que eu vá, Ele virá e Ele não vai fazer visitas, Ele vai habitar em vocês. Agora você já imaginou o desperdício? Jesus dá o Espírito Santo para viver dentro de você e você vive de visitinhas, de ano em ano. Qual foi a última vez que você se derramou diante do Espírito Santo e quando se levantou, saiu suado, molhado, mas sabia exatamente que decisão tomar? Compro ou não compro? Caso ou não caso? Saio ou não saio? Viajo ou não viajo? Faço ou não faço? Oh, Espírito de Deus! E aí você entende o que disse Paulo aos Coríntios, quando ele diz: porque o que fala em mistérios fala a Deus. Você já imaginou o que é você no seu quarto dizer: Deus, eu não sei o que fazer, eu estou no limite.
E de repente você começa a balbuciar um idioma que você nunca viu. E você sentiu no seu coração, Deus criou esse idioma só para que eu me comunique com Ele agora. Meu espírito está sendo edificado e Deus está me ouvindo e vai ministrar o meu coração. Não preciso de ninguém fazer isso por mim. E o Espírito Santo veio quebrar toda essa intermediação que havia antes. Você pode, e quando você não sabe como dizer, a Bíblia diz que Ele vai mais além. Ele usa gemidos inexprimíveis para falar o que você não consegue falar para Deus. E como é que nós nos comportamos? Espírito Santo, tudo bem? Se quiser me visitar. O pastor Edmé falou aqui, irmãos, até as nossas canções, vem Espírito Santo e visita. Que visita? Ele foi dado para viver em nós, não visitar. E por que nós somos tão fracos, tão esmilinguidos espiritualmente, tão impotentes? Porque nós estamos esperando visitas homeopáticas do Santo Espírito Santo, uma vez aqui, outra no semestre que vem, outra no próximo inverno, e aí lá vem ele, me dá uma aquecidinha, e aí eu falo em línguas, então, não, isso tem que ser seu viver diário. Não sabe como decidir algo? Eu vou orar hoje, eu vou para o meu quarto de oração. Eu não tenho um quarto de oração. Você tem um closet, você tem um armário. Tira os cabides, entra lá para dentro, fecha a porta. Você tem uma dispensa, entra na sua dispensa e diz, Espírito de Deus, agora só eu e você. E aí você vai sentir, fluir, e sejam línguas que você não entenda, que venham como sinais para que as outras pessoas sejam tocadas, que venham como palavras de mensagem de Deus para serem interpretados, ou como puro mistério, que não é língua nem dos homens, não é língua que existe aqui, mas é uma língua que Deus te dá para uma comunicação solene, só entre você e o Todo-Poderoso. Você não pode desperdiçar isso. Há 31 ou 2 anos atrás, lá em São Gonçalo, eu lembro que nós fomos ministrar sobre esse Atos 2, e as pessoas começaram com as expressões que vocês estavam aqui, muitos dizendo, que mensagem é essa? E no final nós decidimos orar, eu queria que você ficasse de pé, para a gente orar também. E quando fomos orar no final, nós dissemos, você tem a liberdade de pedir o Espírito Santo para te encher, como nunca te encheu. E eu não sei que hora terminou aquele culto. Eu lembro que eu peguei minha cunhada no chão e botei no carro e levei para casa, e ela só acordou no outro dia, e com tantas revelações, com tantas coisas que receberam. E a gente começou a ver, sem nenhuma manipulação, o poder de Deus. Esses dias, Diego perdeu o dedo, está ali Diego. E Diego falou, pastor, eu acredito no poder de Deus. Eu falei, eu não posso negar, Diego. Eu vi uma e sei o nome dela e lembro dela, ela estava na reunião, e quando nós começamos a falar que os dons do Espírito eram disponíveis, e um dos 9 dons, uma das 9 manifestações, é a operação de maravilhas, coisas que contrariam a natureza, que, como é que pode ser? O mar se abrir e tantas coisas. Todos esses dons aconteceram no Velho Testamento, menos o dom de línguas, por isso ele é tão especial. Mas aquela menina, ela tinha uma perna mais curta e ela usava um sapato com salto disfarçado, mas bem alto, para parecer que não era tão curta a sua perna. E nesse momento que a gente estava orando, ninguém falou, vamos orar para a sua perna crescer, ou para o milagre acontecer. Ela simplesmente não aguentou a presença de Deus e ela caiu no chão. E quando ela caiu no chão, eu estava com o microfone na mão. Não era um microfone sem fio, era um microfone ainda com fio. E eu lembro que eu ouvi um barulho, alguma coisa assim. E eu falei para os irmãos, e abaixei com o microfone assim, coloquei perto da perna dela, e o osso foi se esticando e a perna foi esticando e todo mundo foi olhando, e quando ela tirou os 2 sapatos, as pernas estavam do mesmo tamanho. Nós nem sequer oramos por aquilo. A presença pura do Espírito Santo, num clima de aproveitamento total do que Ele pode fazer, foi fazendo milagres e milagres e milagres. Os testemunhos eram constantes. Por quê? Porque o pregador que estava lá... Não, porque a igreja decidiu aproveitar o dom que Jesus deu, quando Ele disse, e vocês receberão o poder do Espírito Santo, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.